Olá, bem-vindos ao Não Grites, olha, os vizinhos, uma rubrica, uma conversa, na verdade, durante 40 minutos com um convidado. Desta vez tenho comigo o João Seixas, enfim, é professor, académico, investigador, com muitas abordagens, reflexões e também obra publicada em torno dos territórios, essencialmente as cidades, o urbanismo, a geografia, as dimensões sociopolíticas de tudo isto, enfim, um pensador das grandes urbes, diria. Foi bem, mais ou menos? Sim, foi. Bom, e também muitas... Fico sempre um pouco embaraçado. E também é importante dizê-lo, co-criador ou cofundador da Ler Devagar, uma das livrarias mais emblemáticas de Lisboa e não só, também com presença em Óbidos, por exemplo. E também, há uns anos atrás, uma presença na Comissão da Comunidade Europeia que pensava as cidades e tiveste um papel de consultoria também relevante. Ou seja, alguém que tem vindo a pensar ao longo dos anos as cidades e que talvez seja uma pessoa que tenha uma perspectiva sobre as cidades no presente e no pós-pandemia. É sobre isso que vamos tentar aqui falar um bocadinho, João. E eu começava por te interessar uma pergunta quase de caráter estético sobre as cidades, se tu quiseres, que é, eu recordo que no início da pandemia, claro que havia uma grande preocupação entre as pessoas sobre o que é que estava a acontecer, mas imediatamente, até do ponto de vista estético, da forma como as cidades se apresentavam, começaram a surgir imensas fotografias das cidades desertas, desertificadas, porque precisamente houve uma espécie de suspensão da dinâmica das cidades, da atividade das cidades. Como é que isso foi vivido por ti, tu que tanto vives a cidade, inicialmente, no início da pandemia, como é que tu viveste essa dimensão quase estética de repente, as cidades estarem aparentemente desertificadas? Em primeiro lugar, como se costuma dizer no início, obrigado pelo convite, como tu obrigado, Bel. Neste programa. Com muita preocupação. Eu gosto de ver as cidades em termos de dinâmica, dinâmica social e económica, sobretudo. E relacional, social, nesse aspecto. E, portanto, suspender o interrelacionamento humano nas cidades, que foi aquilo que a pandemia, em parte, fez, não foi nada agradável, não é nada agradável. E, portanto, concebo que possa haver algum fascínio por algumas pessoas de uma certa estética da cidade vazia, dos espaços vazios, mas eu, pessoalmente, não gosto nada. Enfim, gosto de espaços vazios, bem entendido, mas integrados num conjunto completo que é urbano de grande dinâmica. Claro que sim. Mas a verdade é que a cidade também não se suspendeu assim tanto, não é? Sim, é verdade. Também sabemos, houve muito boa gente em atividade que continuou e até reforçou a sua atividade. E como é que te pareceu, nessa fase inicial, precisamente essas narrativas que foram surgindo, de todos estarmos, enfim, no mesmo barco, como se de repente fôssemos uma comunidade global onde não houvesse escalas e diferenciações? Pareceu-te exagerado e romantizado, eventualmente, digo eu? Não estamos todos no mesmo barco. Podemos estar no mesmo mar, mas não estamos no mesmo barco. E quando o mar se agita, a qualidade do barco é importante. E, portanto, enfim, é um lugar comum dizer isso hoje em dia, mas é muito verdade. A pandemia acentuou muito questões que vinham de trás, quer problemas, quer potencialidades, não é? E, sobretudo, estamos a falar dos problemas, acentuou as desigualdades, acentuou as diferenças que muitas pessoas têm em relação aos acessos aos bens fundamentais sociais e da cidade. E acentuou também as possibilidades que temos, não é? A pandemia foi um choque, é tipo como quando nós ficamos muito doentes, não é? E de repente, só quando estamos doentes é que nos lembramos de algumas coisas que são valores mais prioritários e que às vezes no dia-a-dia não nos lembramos. Claro que na sociedade há a obrigação de pensarmos nestas questões de uma forma permanente, não é? Claro. A pandemia acentuou isso. Voltando à minha primeira questão, estava-me aqui a lembrar que houve uma dimensão interessante nessa fase inicial que foi, de repente, recordo-me ver imagens, por exemplo, de cidades australianas e também algumas americanas, e também nós sentimos isso aqui, que foi uma espécie de invasão da natureza nas cidades. Claro. Não só nos Estados Unidos, por exemplo, animais selvagens, como ursos, de repente vermos imagens dos ursos regressarem
ou a penetrarem nas grandes urbes, e nós aqui também tivemos essa experiência de uma outra forma, por exemplo, em relação à ausência de ruído, claro, o ar mais respirável, claro, enfim, de repente... Muito menos aviões. Muito menos aviões. De repente é como se a natureza também nos quisesse adicionar com qualquer tipo de informação, como se de repente também nos avisasse que eventualmente o nosso estilo de vida no pré-pandemia, nessa relação com o ambiente, quer dizer, nós não precisávamos de ter passado por esta experiência para saber, mas realmente há aqui também uma série de erros que têm vindo a ser cometidos nas últimas décadas, nomeadamente essa que é uma das mais centrais, que é essa relação com a natureza, claro, com o ambiente, com o meio ambiente, e que eventualmente este pode ser um momento de reflexão também de como é que podemos ter cidades mais sustentáveis, que é um palavrão que toda a gente utiliza hoje em dia, mas que faz sentido, apesar de ser senso comum, não te parece? Sim, uma das coisas que temos trabalhado mais ultimamente, quer dizer, nós que tratamos destas áreas, é ultrapassar velhas dicotomias. E é importante ultrapassar velhas dicotomias. Nós criámos dicotomias muito em função também da era industrial, modernista, etc. E uma delas é cidade versus campo, que já vinha atrás da época medieval, das cidades romanas, etc. E durante muito tempo, quer dizer, tudo o que não era cidade era campo, ou vice-versa, não é? E hoje em dia não é bem assim, e aliás, já não é há muitas décadas, em países como Portugal, onde nós sabemos perfeitamente, nas chamadas zonas suburbanas das cidades, em que há milhares e milhares de metros quadrados, em que não são bem nem cidade nem campo. Claro. E aqui, embora de uma forma orgânica, ou seja, não planeada, acaba por acontecer um pouco um misto de urbano com rural, não é? Mas não planeada, não pensada. Eu acho que está na altura, de facto, de pensarmos nisso de uma forma estratégica, de uma forma inteligente para o futuro. Até porque durante, de facto, muito tempo a cidade foi consumindo territórios, não é? Foi penetrando no campo e agora está talvez na altura de a natureza, não diria o campo, que é uma palavra hoje em dia também demasiado enfim, romantizada, que a natureza penetre na cidade. Isso não vai prejudicar a cidade, muito pelo contrário, vai potenciá-la para novos valores. Como é que foi vivenciado por ti precisamente também os discursos que foram, entretanto, sendo afirmados a partir dessa ideia que esta também é uma oportunidade para repovoar, por exemplo, o interior, a partir dessa ideia que hoje em dia o teletrabalho, como tu bem sabes, também se impôs, enfim, a digitalização da nossa vida tornou-se muito mais intensa e existe um bocado aí esta ideia que esta também pode constituir, entre aspas, uma oportunidade para repensarmos não só, evidentemente, a cidade, mas também o interior. Bom, há muitos interiores. Essa é outra dicotomia que temos que ultrapassar em Portugal. Quer dizer, o interior também é óbvio que é, mas não é apenas aquela faixa interior de Portugal quando se olha para o mapa do continente, não é? Não das regiões autónomas. Aqui na área metropolitana onde nós estamos há muitos interiores. Claro. Há muitas carências muito sérias. E, portanto, aí também nos pode servir, nestes tempos, para olharmos de uma forma diferente para aquilo que são as lacunas que existem em muitos locais. Mas sim, respondendo à tua questão, ou procurando responder à tua questão, porque isto é em movimento, não é? Estamos a aprender. Eu peço desculpa de interromper. Continuo? Ok. Estava a ouvir alguém a martelar, é a cidade a trabalhar. Não para. Sim. Eu creio que pode ter havido alguma tendência de algumas pessoas para ir para fora da cidade, meios urbanos clássicos, mas não creio que seja uma tendência predominante. Parafraseando Groucho Marx, a morte das cidades é manifestamente exagerada. Muitíssimo pelo contrário. Eu acho que há aqui condições neste momento para que as cidades regenerem, se formos inteligentes e pensarmos nelas em relação a novos valores que nós necessitamos, ecológicos, económicos, sociais. Olha, também se falou imenso nos últimos meses sobre turismo. Eu e tu já falámos imensas vezes também sobre turismo noutras ocasiões, aliás, e sei que a tua opinião parece-me coincidente com a minha. Não temos nada contra o turismo, mas achamos que ele é essencial na vida das cidades. No caso concreto, cidades como Lisboa e do Porto, não tenho dúvidas nenhumas em relação a isso, como acho que tu não tens. Mas há, evidentemente, limites e tem que haver uma forma de organizar
eventualmente a realidade de uma outra forma, de a arrumar de uma outra forma, para que não caímos em excessos e, de alguma forma, esta é a minha visão, corrijo-me se estou errado, é como se a pandemia tivesse vindo expor que essa monocultura do turismo também não é aquilo que nós queremos, ou seja, queremos turismo com certeza, mas uma espécie de monocultura do turismo não, porque evidentemente a pandemia vem mostrar, se é que era necessário, que essa dimensão única de potenciar os territórios também não nos favorece. Claro. Sim, claro. Esta história é longa, não é? O turismo tornou-se muito importante na década mais recente. Já era importante no nosso país, sempre foi, não é? A economia e a indústria do turismo sempre foi importante num país como o nosso. O que é natural que assim seja e é muito salutar que assim seja, no meu entender. É uma das fileiras económicas e de dinâmica social e cultural importantes no nosso país. Aliás, cidades como Lisboa são cidades tendencialmente abertas, não é? Incluindo para o turismo, não apenas, mas em termos geopolíticos também abertas, e isso é uma enorme virtude. Sempre defenderei isso, parece-me que é muito importante. E analisando outras cidades, às vezes penso que algumas cidades são, por exemplo, em termos de gestão urbanística, talvez mais interessantes do que Lisboa, com outra tradição, outra história, mas se calhar são mais fechadas em termos culturais, e tu que trabalhas muito nas questões culturais percebes o que eu quero referir em relação a isso. Nós somos mais porosos em relação a muitas coisas do mundo, não é? Na cultura, nas artes, na sociedade, etc. Enfim, não todos, infelizmente, não é? Mas uma parte importante das classes médias baixas mesmo aqui desta cidade. E isso é muito importante. Isso é um dos ADNs fundamentais das cidades portuguesas e sobretudo de Lisboa. Agora, é evidente que o turismo veio suprir uma série de lacunas, sobretudo económicas e de reabilitação da cidade, que nós estávamos a precisar. Só que, enfim, convém não deitar fora o bebé com a água de banho. Era importante que fosse feita uma gestão inteligente para que o turismo fosse uma atividade económica principal na cidade, mas ao mesmo tempo fortalecendo a própria cidade. Sim. E não a debilitando em alguma das suas partes, não é? Que infelizmente foi um pouco isso que aconteceu em algumas partes, noutras não é? Como sabemos hoje em dia, o turismo pode ter inflacionado um pouco os preços das habitações, pode ter fechado algumas portas para outras dinâmicas económicas, não é? Mas lá está, ainda vamos sempre a tempo, creio eu, e eu creio que agora, e como já era há uns anos atrás, é muito importante pensarmos nestas questões. Também houve coisas muito interessantes, positivas, diria, a acontecerem nestes últimos meses, e uma delas, no caso concreto da vida urbana, da vida das cidades, acho que teve a ver com a capacidade, no meio de todo este, enfim, chamar-lhe um meio um bocadinho caótico, no meio deste caos, haver pessoas que se mobilizaram, que se congregaram, que reuniram forças, que criaram novas ideias, não só pessoas e pequenas comunidades, como também, inclusive, empresas privadas também se mobilizaram de uma forma criativa, sim, no sentido de superarmos este momento. Portanto, no meio disto tudo também houve ideias interessantes a surgir, não te parece? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. É por si move. A sociedade mexe-se bastante. Aquela frase batida de que a sociedade portuguesa não participa, sim, não se dinamiza, eu acho que está a mudar muito, de uma forma muitíssimo interessante. Saberás estas coisas melhor que eu, talvez, não é? Mas, quer dizer, nós somos da geração X, não é? Os millennials, comparando com as histórias anglo-saxónicas, os millennials, a geração Y, que já é nativa digital, e que é malta que agora tem 20 e muitos, 30, sim, tem uma influência muito importante na dinâmica urbana, creio eu, tem uma cultura, um cosmopolitismo muito interessante. E não é apenas nas classes médias altas e altas. Não, noto isso também numa série de outros níveis. É um sucesso da democracia portuguesa, creio eu. Sim. E eu acho que isso vai acabar por ter uma enorme influência, já está a ter uma enorme influência na exigência de qualidade dos territórios. E, portanto, quando a pandemia aparece, surgem uma série de iniciativas de solidariedade, de movimentos, de associativismo, de apoio, de públicos, privados, cooperativos, associativos, que é necessário acarinhar. Eu acho que está aqui um filão extraordinariamente importante, até económico, de emprego,
e que é preciso potenciar. Portanto, lá está. Também aqui a pandemia nos mostrou uma série de dimensões que estavam relativamente latentes, com alguma dificuldade no seu lançamento, não é? E que podem revelar muita coisa importante para o futuro. Não sei se concordas comigo, nessa dinâmica de participação cívica que tu estás a referenciar, há dois momentos. Uma é, evidentemente, o impulso dos cidadãos, eles próprios, participarem ativamente, enfim, na discussão da cidade. E no caso concreto de Lisboa, houve alguns acontecimentos nos últimos tempos, como o caso do Martim Moniz, enfim, do Adamastor, por exemplo. Estou-me a lembrar desses dois assim mais emblemáticos, ou, por exemplo, do edifício que ia ser construído no Almirante Reis. Enfim, vários momentos que nos últimos anos nos mostraram que a participação cidadã não só é possível, como pode até ser eficaz, de alguma forma, na direção que a cidade quer para si própria. Mas, ao mesmo tempo, também parece que há uma nova consciência dos políticos, no sentido de, passa a expressão, baixarem aos cidadãos e, de alguma forma, dialogarem com eles. Reveste no que eu estou a dizer? Revejo, mas ainda há muito caminho por trilhar. Isso com certeza. Sim, revejo. Sou otimista cauteloso. É muito trabalho a ser feito. Sim, revejo. Ainda ontem houve um debate na Ordem dos Arquitetos sobre o Martim Moniz. Okay. E uma das intervenções que eu fiz foi precisamente nesse sentido, que é, como era na Ordem dos Arquitetos, falou-se muito de urbanismo, não é? Até estava o vereador Ricardo Veludo do urbanismo. Curiosamente, ele tem o pelouro do urbanismo e da participação. Embora, obviamente, os projetos sobre a cidade não são apenas urbanismo e arquitetura. Claro. São projetos económicos, sociais, etc. O urbanismo é uma ação política, porque o urbanismo muda as sociedades, transforma as sociedades. E, portanto, eu acredito muito que durante décadas o urbanismo foi importante para o desenvolvimento e o bem-estar das sociedades. Foi uma das principais alavancas de providência do Estado Social e que nos últimos tempos não estava tanto a conseguir ter esse papel. Às vezes, ao contrário. Às vezes, em nome do urbanismo, faziam-se coisas e têm-se feito coisas que não beneficiam propriamente a sociedade. Okay. E, portanto, essa transformação do urbanismo é necessária. E respondendo à tua questão, e como eu ontem referi, e um dos pilares da transformação do urbanismo é a participação. Temos todos a ganhar, temos todos a aprender. Quando não há participação, o que é que acontece? Os gestos muito tímidos de participação, à noite numa junta de freguesia, assim, como não há muito pouco, as pessoas vão em movimento muito de protesto, de zanga, o que não incentiva demasiado nem a uns nem a outros. Também é uma dicotomia que temos que ultrapassar. Temos que criar um ambiente que demora, claro, mas temos que criar um ambiente em que todos trabalhemos uns com os outros, claro, e criemos compromissos. Não é? Temos todos a ganhar com isso, creio eu. No caso do Martim Moniz, parece-me assim diria quase um caso emblemático que poderá ter consequências, até do ponto de vista simbólico, como é que aquilo poderá ser, passa a expressão, poderá ser resolvido. Ou seja, nos últimos anos falou-se imenso sobre o Martim Moniz e realmente houve esse envolvimento dos cidadãos e agora há uma expectativa de saber o que é que vai acontecer com o Martim Moniz. E dá-me a ideia que o que acontecer poderá marcar a própria direção da cidade nos próximos tempos. Na sua medida, também acredito que sim. E é uma das razões porque algumas pessoas estão envolvidas no movimento, creio eu. Nós temos uma enorme dívida para com o Martim Moniz, nós, cidade, durante décadas menosprezado e deixado muito ao abandono e com projetos com uma qualidade muito relativa. E, portanto, acho que estaria na altura de saldar um pouco essa dívida para com a praça, para com o espaço e para com todas as comunidades envolventes ali, não é? E como tu bem dizes, o Martim Moniz é um espaço charneira, de facto. No espaço, no território, entre o centro histórico e outras zonas, aqui onde estamos, em Arroios, toda a Almirante Reis, toda a zona norte, digamos assim, da cidade central, não é? Mas eu acho que o Martim Moniz é também uma charneira não só espacial, mas temporal. Também pode significar uma mudança importante na intervenção cívica, nas reações da Câmara Municipal, no urbanismo, não é? Porque tem dimensão para isso. Tem dimensão para isso, espacial e temporal. E, portanto, repara, quando falamos do Martim Moniz não é apenas aquela placa central,
é até Claro. aos edifícios. Portanto, toda a zona, portanto, pode transmitir mensagens de futuro sobre que cidade queremos no futuro, transmitir mensagens ecológicas, de um novo tipo de economia, de um novo tipo de mobilidade. Portanto, há ali um potencial fantástico. Enfim, vou especular um bocadinho, mas eu diria que, e por acaso o Martim Moniz é uma zona que eu frequento com regularidade e não deixei de o fazer durante este período da pandemia, e tenho esta ideia, talvez um bocadinho romantizada ou não, de que parece-me que é uma das zonas da cidade que melhor viveu o período da pandemia, digamos assim, porque precisamente há ali uma série de noções de escala, de proximidade, até de transmissão de afetos, diria, entre as diferentes comunidades que ali coabitam, e parece-me, tenho mesmo esta ideia, pode ser um bocadinho romântica da minha parte. Isto para te perguntar, de repente, também neste período da pandemia, tornou-se quase um emblema em muitas cidades, e Lisboa também adotou esse emblema de se falar com grande vitalidade dessa narrativa da cidade dos 15 minutos, que é precisamente, nos reenvia para essa ideia da proximidade, um certo localismo, da ausência quase do automóvel em favor do andar a pé, da bicicleta, de todos os serviços à nossa volta, os serviços essenciais estarem mais ou menos próximos. Enfim, eu também me parece que rapidamente se passa do 8 para o 80, ou seja, esta é a minha ideia. Eu parece-me que essas ideias são interessantes, não são novas, evidentemente, e tu sabes muito melhor do que eu, mas tem que coabitar também com outras ideias que possivelmente para cidadãos como nós até são-nos mais distantes, mas também mas para outros cidadãos na Lisboa metropolitana, é dela que eu neste momento estou a falar, são necessários, ou seja, claro, essa ideia da mobilidade e do uso do automóvel não pode desaparecer de repente a favor da ideia de Lisboa, da cidade dos 15 minutos. Não. Como eu costumo dizer aos meus alunos, e eles percebem logo a mensagem, não podemos pôr um corpo muito, que durante décadas não fez ginástica, não podemos pô-lo rapidamente a correr a corrida dos 200 metros ou dos 300 metros, ou dos 15 minutos, se quiseres. Não podemos fazer isso. É um caminho. E se a ideia das sociedades dos 15 minutos é boa, e é de facto, e como disseste, não é nova, já vem desde os anos 20 do século XX, com a ideia da unidade de vizinhança, por aí fora, agora um pouco adaptada para as questões modernas, e as tecnologias podem nos ajudar muito para isso. Já agora, a ideia da cidade dos 15 minutos não é apenas uma ideia de mobilidade, já não seria nada pouco, é sobretudo uma ideia de funções urbanas à proximidade da casa. Sim. A casa é o epicentro. Sim. E podemos começar logo por aí, porque a cidade dos 15 minutos é se as principais necessidades do cotidiano ficam a menos de 15 minutos a pé, transportes coletivos ou de motos suaves, então nesse caso é preciso que haja casa em primeiro lugar. Claro. E portanto, em primeiro lugar, é uma mensagem muito forte para a habitação para todos. Okay? Depois, a partir da habitação, o ordenamento do território, urbanismo, e pensarmos nas principais funções dos cotidianos. Então é uma questão de direito à cidade de uma forma muito interessante, de facto. Se isso é relativamente fácil, e já estou a dar o fácil por muito largo, aqui no centro de Lisboa, temos que pensar que essa ideia não pode de forma nenhuma ser elitista, e temos que pensar na cidade dos 15 minutos para zonas suburbanas, para o Cacém, para Rio de Moro, para Massamá, para o Prior Velho, por aí fora. E esse, no meu entender, é o maior desafio. Aí é que é o maior desafio, porque é perfeitamente possível fazê-lo. Temos de ter noções um pouco mais dilatadas dos 15 minutos, talvez. Não estar à espera que se realize como amanhã, como Roma e Pavia, não é? Mas é uma perspectiva muito interessante. Falaste da habitação que, bom, na minha visão e de muitas pessoas, é talvez a questão mais central nas grandes cidades dos últimos anos, e que é uma questão muito de difícil abordagem, até porque, como tu bem sabes, não remete só para questões locais, mas também por dimensões macroeconómicas globais, digamos assim. Tu vês no futuro próximo forma de organizar, de pensar a questão da habitação de uma outra maneira, aquela que tem sido vigente nos últimos tempos? Aqui em Portugal? Sim, aqui em Portugal. Eu estou-te a perguntar aqui em Portugal porque há diferenças substanciais de Portugal para outros países europeus. Por exemplo, se fores a Viena, de Áustria... Mas eu sei que, por exemplo, tu conheces o caso de Barcelona, que durante muitos anos, como tu bem sabes, era quase apontado como uma espécie de caso negativo
na sua relação com o turismo. E eu acho que, apesar de tudo, Barcelona, nos últimos tempos, conseguiu criar uma nova relação com uma série de estratégias, políticas urbanas até determinado momento seguidas. Sim. Ou seja, portanto, Barcelona, para mim, neste momento é um exemplo que é possível, através de novas políticas urbanas, criar novos equilíbrios. E também a partir da questão da habitação, parece-me. Sim, mas eu não estou a dizer que não há problemas em Barcelona. Claro não que está fácil. Claro que há imensos problemas em Barcelona. Claro. Mas eu acho que, apesar de tudo, é um exemplo, nos últimos tempos, de que diversas ações políticas, se quisermos, criaram novas perspectivas para o Sim, acho que sim. Portanto, aqui é necessário trabalhar em vários tabuleiros, acho eu. A nível local, de facto, não é? E nesse aspecto, em Portugal, estamos muito atrasados, desde logo nas questões da habitação. Aqui em Lisboa há um estoque relativamente considerável de habitação social, mas não no resto do país e não no resto da área metropolitana, por exemplo. De qualquer modo, é muito pouco comparado com as médias europeias. E nós não fizemos quase nada durante décadas e décadas sobre a chamada habitação acessível ou a preços controlados. Portanto, há aqui um trabalho muito também extenso a ser feito. Começamos quase do zero, infelizmente, não é? Portanto, vai ser difícil, porque nós estamos com uma certa matriz cultural sobre, por exemplo, propriedade de casa. Estamos com uma certa matriz cultural sobre, por exemplo, a atividade da área do imobiliário, da área da construção. E, portanto, temos que arranjar equações para que o imobiliário e a construção continuem bastante dinâmicos, o que é muito importante, tal como o turismo, por exemplo, é uma fileira económica importante no nosso país, mas que uma parte importante da sua produção vá no sentido da habitação acessível. Aí o Estado tem que entrar, como é óbvio. O Estado tem que entrar com a sua capacidade de regulação e de ordenamento do território. Não sei se cabe aqui neste programa estar aqui a esmiuçar que tipo de políticas poderão ser, mas muitos outros casos europeus mostram que esse caminho tem sido feito com alguma dificuldade, de facto, porque houve muita desregulação do território e da produção sobre o território nas décadas recentes, e agora está-se a retomar um caminho que foi seguido, se quiseres, a seguir à Segunda Grande Guerra, por muitas cidades europeias devastadas, claro, para provisionar os bem-estares urbanos e a habitação às pessoas. Não estou a dizer que agora houve uma guerra, mas que é necessário provisionar isso porque estamos com grandes problemas de desigualdades, claro, de acesso à habitação e de desemprego. Sobretudo nas gerações mais novas, há muita precariedade. Costumava-se dizer que as gerações mais novas estavam com uma dupla precariedade, que era residencial e laboral. Eu acho que estão com tripla. A essas duas acrescenta-se a precariedade, como é que é dizer, relacional, familiar, em que a era digital e a pandemia nos deslaçou um pouco. Isto tudo junto exige de nós um grande esforço para trabalhar as questões de estabilidade urbana, estabilidade nas comunidades. João, concordo totalmente contigo, mas não sei se tu não concordarias comigo também se eu dissesse que parte daquilo que estamos aqui a nomear como sendo os problemas que surgiram ou intensificaram-se com a pandemia, na verdade muitos deles já tenham sido, passa a expressão, destapados, expostos a partir da crise económico-financeira de 2008, muitas destas questões. Portanto, a minha questão é, tu achas que estamos a viver um tempo de urgência, ou já estamos a viver um momento de projeção do que é que poderá ser o futuro? Nessa ideia do planeamento, não devíamos já estar a planear como é que nós desejamos que sejam as nossas cidades neste futuro que... A palavra futuro é sempre uma coisa chata, porque eu acho que, no fundo, o futuro para nós é sempre o presente. Mas pronto. Sim. Mas para os tempos mais próximos, claro que há sempre essa dupla dimensão, estamos num tempo de urgência, parece-me, mas ao mesmo tempo já devemos estar a projetar como é que nós desejamos que as nossas cidades venham a ser no pós-pandemia. Achas que isso já está a acontecer ou não? De certa forma, sim, mas acho que é preciso muito mais. Acho que precisamos pensar muito sobre o que é que queremos para o futuro. E mais importante, se calhar, do que o que é que queremos é como é que chegamos lá. É o caminho, não é? Há aquela velha frase do Cervantes, não é? Que o Quixote dizia ao Sancho Panza, é mais interessante o caminho do que a estalagem, não é? Eu também concordo com isso, não é? O caminho é muito interessante, mas sim, para fazer esse caminho é preciso projetar o futuro. Mas não é o futuro de 2030. Eu acho que é preciso projetar o futuro 2050 ou 2100 mesmo.
Temos de ter a capacidade de o projetar. Mesmo que nos enganemos no caminho, portanto, ao mesmo tempo também temos que criar mecanismos para ir avaliando, monitorizando, estando atentos, com participação, com os cidadãos a participar. Eu acho que é necessário pensar nesse tempo a muito longo prazo. Ao pensarmos no tempo a longo prazo, não estamos a desvalorizar o tempo da urgência. Claro. Acho eu. Muito pelo contrário. Estamos a preparar-nos para sermos muito mais resilientes no futuro, para futuras pandemias, para futuras crises. Eu creio que sim. E ao pensarmos a longo prazo, nós talvez tenhamos a capacidade de pensar de uma forma verdadeiramente estrutural nos erros que tivemos no passado e o que é que deu origem às crises do passado. Coisa que nestes tempos frenéticos temos feito pouco. Sim. E acho que temos que fazer mais. Olha, passando agora a conversa para uma outra dimensão, se tu quiseres mais pessoalizada, mais subjetiva, tu ao longo desta pandemia, suponho eu, como todos os lisboetas, deves ter dado aí uns passeios higiênicos. Descobriste algumas partes da cidade que não fosses tão próximo nestes tempos, ou nem por isso? Ou andaste pela cidade que já te era reconhecida? Bem, infelizmente nem por isso, porque também me confinei. Aliás, eu estou com imensas saudades de andar por aí. Sim. Muitas. Porque uma das coisas que eu mais gosto de fazer é andar pela cidade, a pé. A pé, de metro, de elétrico, de meter-me no autocarro. Quando fazia mais, agora com família, um bocadinho menos, embora temos feito as minhas viagens pelo mundo, uma das coisas que eu adorava fazer era entrar numa estação de comboio, apanhar o primeiro comboio, onde ele fosse parar. Suburbano, claro, não ia parar a 400 km. Um suburbano. Fiz isso, por exemplo, em Nova Delhi, em São Paulo. Sim. Entrava nas estações e ia num comboio suburbano e ia vendo as coisas até ao fim da linha e voltava. Sim. E aqui em Lisboa também gosto de fazer isso. De ir na linha de Sintra, de Cascais, na linha da Fertagos, da Azambuja. Gosto de fazer essas coisas. Porque, enfim, se queremos perceber o território, temos que também estar atentos a ele e não estar apenas no escritório ou no gabinete a ler, não é? O que já não é nada mau nos tempos que correm. E isso faz-me muita falta. Não tenho feito muito isso. Tenho feito alguns passeios higiênicos, mas não tantos como aqueles que eu gostaria. Tem piada falar dessa dimensão do quereres perder-te na cidade, Sim. porque durante alguns anos tu escreveste crónicas para o Jornal Público sobre a cidade e precisamente estavas a falar disso e eu de repente quase que revi assim num flash várias crónicas tuas que eram precisamente sobre essa ideia de tu intuires a cidade quase sensorialmente, pequenas impressões, o grafite ali, a frase acolá, a pessoa que ia a passar e que se entrelaçou na conversa com uma outra, enfim, esse lado precisamente relacional que a cidade tem. Tu gostas mesmo disso e dá-te mesmo prazer. Sim, muito prazer. Gosto da cidade comum, gosto da cidade banal. Não quer dizer que não gosto da cidade especial e dos projetos especiais e da grande arte, etc. Claro que sim. Mas gosto até porque eu acho que olha-se pouco para esta cidade comum, para esta cidade banal. Quando havia há 10 anos atrás aquela perspectiva sobre os bairros criativos, uma das crónicas que eu escrevi foi não há bairros não criativos. Todos são criativos porque, olha, agora com a pandemia, às vezes dentro de um quarto de um adolescente ou numa sala de um criador, de um trabalhador de qualquer área, pode estar a criar coisas magníficas, não é? E o que é preciso potenciar é essas diversidades urbanas, não é? Para que as pessoas possam ter essas experiências de mistura. Eu acho que isso é importante. Tornar isto banal seria o melhor dos desígnios. E não apenas haver o especial, estás a ver? Eu acho que isto era um projeto de cidade a longuíssimo prazo, não é? Usaste uma palavra mistura que me é muito simpática, porque eu sei que também poderás concordar com esta ideia que realmente as cidades mais interessantes são aquelas que realmente apresentam essa ideia de mistura. E mistura não é apenas uma mistura cultural, é também, olha, mistura de serviços, mistura de atividades económicas, enfim, a ideia de mistura exponenciada a diversos vetores do que é a vida na cidade, a mim faz-me imenso sentido e acho que as cidades mais revitalizantes são essas precisamente que apresentam muita mistura. Tu concordas com esta ideia? Claro, completamente. As cidades são mistura. As cidades surgiram há 9, 10 mil anos atrás por mistura, por seres diferentes. Porque senão, ao serem diferentes, começaram a fazer troca.
comércio. Se bem como nós sabemos, bens. a mistura também mete imenso medo a muitas pessoas. Sim, é verdade, mas lá está. Mas a urbanidade é uma forma de evolução, não é? E é muito importante fazermos cidades e espaços, ou melhor, espaços de cidade com mistura, não é? Durante décadas e décadas, lá está, algum urbanismo, não todo, felizmente, de todo, algum urbanismo teve uma certa tendência a fazer segregação. Diferentes classes sociais numa zona, de outras noutras, etc. Depois segregação das próprias funções. Aqui zona comercial, aqui zona de desporto, aqui zona escolar, etc. Eu acho que o futuro passaria muito, ou melhor, a nova força urbana passaria muito por reforçarmos estas misturas à mais ínfima escala, à mais pequena escala, certamente em cada bairro, certamente em cada rua, mas eu diria ainda mais do que isso. Um equipamento, por exemplo, que é uma escola, pode ser uma escola e deve sê-lo, mas se calhar pode ter lá dentro atividades culturais, atividades sociais. Uma biblioteca pode ter outras coisas muito variadas. Em última análise, podemos, nos espaços da cidade, experimentar as mais diversas formas, com laboratórios, com outras coisas. E aqui eu acho que há um potencial fantástico. A neurocirurgia, a neurociência, aliás, mostra-nos, hoje em dia está relativamente estudado, não é? De que os neurónios que estão próximos de uns que são iguais a si não evoluem muito, Claro. e que são mais propensos a doenças, enquanto que aqueles que estão em confronto ou junto com outros que são diferentes são aqueles que fazem mais evolução darwiniana, se quiseres. Claro. E isso acho que é um ensinamento poderosíssimo para o ser humano e para as cidades. Olha, uma última questão que é, tanto quanto eu sei, tu és natural de Viseu, Viseu. uma das cidades médias de Portugal. Que cidades médias em Portugal tu achas assim que têm, que são interessantes, que diria quase que não te importarias possivelmente lá de viver? Em Viseu. Em Viseu. Gosto muito de Viseu. Embora, enfim, eu sou obviamente de Viseu, mas vim para Lisboa com 2 anos. Ui, então és lisboeta. Sou de Lisboeta, mas enfim, mas gosto muito de ir a Viseu, tenho lá uma irmã e família, várias, e gosto muito. Acho que Viseu é uma cidade magnífica. Não tem a comboio, pá. Diz? Não tem a comboio. Não tem comboio, não tem comboio. Descobri há pouco, o ano passado que eu fui a Dizia-se Viseu, durante muito tempo. de repente, pá, não há comboios para Viseu, não é possível. Já houve, mas foi retirada a estação, foi retirado os carris, a linha do Voga, e agora fala-se do novo plano ferroviário para colocar de novo o comboio em Viseu. Gosto muito de Viseu, gosto muito de Évora. Eu acho que as cidades médias, gosto muito de Vila Real, por exemplo. Acho que as cidades médias, eu agora estar aqui a dizer algumas, estou-me a lembrar dos amigos, tu não disseste Aveiro, tu não disseste Braga. Aveiro também gosto, mas enfim. Acho que as cidades médias em Portugal precisam de muita atenção. Porquê? Porque há de facto uma tendência, quando não se trata muito do território a médio e longo prazo, há uma certa tendência a que se procure as oportunidades que as cidades dão só nos locais onde elas se permitem por dinâmica endógena própria. Isso tem acontecido muito com Lisboa. Os últimos dados demográficos mostram que neste momento em Portugal só a área metropolitana de Lisboa é que está a crescer ou a estabilizar em termos demográficos, já nem sequer o Porto. E isto é particularmente grave. Claro. Porque devíamos estar com muita atenção a estas âncoras fundamentais no território, que nós chamamos de cidades médias, mas podíamos também chamar a cidades pequenas, e acho que é necessário aqui também um reforço muito grande de atenção nesse aspecto. Não é? João, muito obrigado por teres vindo. Ora, essa todo o gosto. E obrigado a vocês por terem estado aí a ouvir e a ver mais um episódio do Não Grites, Olha aos Vizinhos.